comigo que nesse vídeo eu vou te contar todas as teorias que estão rolando sobre Loki na internet e também analisar o terceiro episódio da série, já depois da intro. Oi! Mais uma vez eu estou aqui para falar de Loki e dessa vez do terceiro episódio, que apesar de não ter agradado muita gente, trouxe aí revelações importantíssimas que fortalecem muitas das teorias que existem na internet. Então por isso, nesse vídeo eu vou trazer aqui todas as teorias que existem sobre Loki na internet, ou pelo menos eu vou tentar, enquanto analisamos o terceiro episódio da série. Mas antes, não esquece de já deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também me seguir lá nas redes sociais, porque lá eu tô sempre falando de filmes e séries e dando várias dicas bacanas. Não esquece também de apresentar esse canal aqui pro seu amigo e compartilhar esse vídeo aqui para ajudar a gente. E eu tenho uma novidade, o Nerdu agora tem um podcast na Twitch e nós faremos a nossa primeira live sexta-feira, 9h30 da noite lá, comentando tudo que está acontecendo na série Loki e também nos aprofundando muito mais das teorias que eu vou falar aqui hoje. Então já segue a gente aqui nesse endereço e agenda aí no seu celular, sexta-feira, 9h30 da noite, o podcast do Nerdu. Agora bora começar a falar do episódio, que começou mostrando pra gente que a Lady Loki, na verdade Sylvie, causou todo aquele caos ali na linha do tempo sagrada para distrair os agentes da TVA e assim ela poder chegar aos Guardiões do Tempo, coisa que o Loki impediu. E o que tá deixando muita gente confusa ainda é a questão da identidade da Sylvie. Ela não é a Lady Loki que nós esperávamos, a Lady Loki das HQs. Ela, na verdade, nem sequer gosta de ser chamada de Loki, por isso se apresenta como Sylvie. Pois bem, nas HQs, quando Asgard está sendo reconstruída na Terra, Lady Loki, que estava totalmente entediada, resolveu, numa brincadeira, dar poderes para uma humana e enganá-la, fazendo acreditar que era, na verdade, a reencarnação de uma deusa asgardiana. E essa humana era a Sylvie. Essa deusa que a Sylvie acreditava ser a reencarnação era, na verdade, a feiticeira Mora, uma vilã asgardiana inimiga de Thor, e que era conhecida como Encantor. Logo, por ter os mesmos poderes que a Mora, Sylvie assume o mesmo nome e é conhecida nas HQs como a segunda versão de Encantor. Na internet já se especulava que a Sylvie da série era de fato a Encantor por conta dos poderes e também da cor de seus cabelos. Mas, de qualquer forma, ela ainda teria uma ligação com Loki através da Lady Loki, mesmo não sendo aí uma versão do vilão. Mas eu tenho pra mim que a Sylvie da série é, na verdade, uma combinação dessas duas personagens, podendo ser tanto uma versão do Loki, quanto também diferente dele em diversos aspectos, como a forma que planeja as missões e até mesmo os poderes. E falando em poderes, vocês perceberam que ela praticamente ensinou um novo truque pro Loki quando ela descreve exatamente como ela entra na cabeça das suas vítimas e consegue o que quer. Eu tenho pra mim que a gente ainda vai ver o Loki usando a mesma tática. E eu quero levantar aqui um ponto muito interessante sobre a Sylvie. Seja ela uma combinação das duas personagens ou a própria Encantor, nos quadrinhos, a Sylvie fez parte dos Jovens Vingadores, juntamente com o Wicano, Celery e o Patriota. E esses três aí já foram apresentados anteriormente nas séries do MCU. E como eu já disse em vídeos anteriores falando sobre WandaVision, nós estamos presenciando aí o nascimento dos Jovens Vingadores pelas séries do MCU. E a mais nova integrante é a Sylvie. Existe também uma teoria na internet de que, na verdade, a Sylvie não seja Encantor, e sim a filha de Encantor com um Loki mais velho. Por isso ela teria aí a aversão a esse nome Loki e mal lembraria da mãe. E na live de sexta a gente vai comentar essa teoria a fundo. Agora, com Sylvie sendo Encantor, Lady Loki ou uma combinação das duas, o que ela quer com os Guardiões do Tempo? Será que é ela quem vai destruir aí a TVA, já que planejou isso durante anos? E será que ela planejou tudo isso sozinha mesmo? Ou ela é, na verdade, uma peça nesse tabuleiro? Ou, pensa aqui comigo, e se na verdade ela é só uma peça nesse tabuleiro que foi enviada pelo Loki do futuro para destruir a TVA e ajudá-lo a se tornar quem ele é hoje, ou quem ele vai ser? A teoria tem bem cara de Dark, né? Mas a gente tá falando de viagem no tempo, então tudo é possível. Mas, seja qual for o real papel de Sylvie nisso,
fica bem claro que ela e Loki serão responsáveis por acabar com as mentiras da TVA e essa tentativa absurda de controlar o tempo e as linhas do tempo. E por consequência, teremos aí a criação do multiverso. E falando na TVA, esse episódio revela que os agentes, na verdade, são variantes. Eles foram aí pessoas que provavelmente viveram na Terra em algum momento e se desviaram aí do caminho pré-determinado pelos Guardiões do Tempo, criando eventos nexos. Foram capturados e tiveram de alguma forma a sua memória apagada, sendo forçados aí a trabalharem para a agência. E essa revelação deixa muito claro para mim que a TVA é a verdadeira vilã da série e que esses Guardiões do Tempo, na verdade, não existem. Eu já tinha falado sobre isso no vídeo anterior e de como também a Ravonna pode estar envolvida aí nessa mentira, já que ela é a única da TVA, parece ser a única, né, que tem contato com os Guardiões do Tempo. E a presença da Ravonna na série só reforça aí uma teoria que já está sendo muito falada na internet, que é sobre quem está por trás dos Guardiões do Tempo. Na verdade, a Ravonna não estaria sozinha nessa. Quem seria aí a voz por trás dos Guardiões, a voz por trás da TVA, seria Kang, o Conquistador. Essa teoria é reforçada pela presença da Ravonna, porque nas HQs, Ravonna era uma princesa de um planeta que foi conquistado e dominado pelo Kang, e futuramente ela acaba se envolvendo romanticamente com o vilão. Logo, na série, ela poderia ser sim uma aliada de Kang e estar junto com ele por trás disso tudo. Agora, se ele vai aparecer na série, eu já acho que é uma expectativa muito alta. Ele pode até realmente estar por trás de tudo, por trás da TVA, mas aparecer mesmo, ele só deve aparecer confirmadamente em Homem-Formiga 3. E como eu disse pra vocês que eu ia falar todas as teorias da internet, existe uma teoria de que Kang, o Conquistador, na verdade, era um dos agentes da TVA que recobrou a consciência, se lembrou de tudo e se rebelou contra a agência, virando aí o grande vilão que é. Essa teoria, na verdade, é bem maluca, mas eu falei pra vocês que eu ia falar todas as teorias da internet, não falei? E ainda nesse assunto, agente da TVA, existe uma outra teoria na internet sobre o nosso agente preferido, o Mobius, de que ele, na verdade, é uma variação do Loki de uma outra linha temporal. Um dos principais argumentos dessa teoria é que Mobius conhece tudo sobre Loki. E mesmo que a gente saiba que ele estudou muito sobre o vilão por estar aí há muito tempo caçando as versões do Loki, o fato dele acreditar nele e ter aqueles diálogos onde se apresentam várias similaridades entre os dois personagens fizeram essa teoria surgir. E quando falamos de multiverso e viagem no tempo, barata voa e internet é a vila de Coinmaster de teorias e surge cada uma. Pra mim, essa teoria não faz mais sentido desde que a gente descobriu que os agentes são, na verdade, variantes, ou seja, eles eram pessoas aí que provavelmente viviam na Terra. E o Mobius, ele vive falando do jet ski. Então, provavelmente, ele, na verdade, era um tiozão praiano que vivia por aí com a sua motinha aquática. Mas eu confesso que, pensando aqui no poder de ilusão e de duplicata que o Loki fez questão de explicar, confesso que seria um belo plot se o Mobius se revelasse como a versão mais velha do Loki. Que viagem é essa, véi? Agora, se vocês acham que o que eu falei foi viagem, foi loucura, cata só essa teoria que eu vi no canal do PH Santos, a de que, na verdade, todos os agentes da TVA são versões do Loki, versões diferentes como a Sylvie, né? E, na verdade, a TVA seria aí uma prisão para todos esses deuses da trapaça de linhas temporais diferentes. Olha que viagem! Mas eu amei! É a teoria conspiratória perfeita e surpreendente. Seria um plot maravilhoso. Eu fiquei muito animada com essa teoria, mas mais pelo fato de quão fantástica ela é do que realmente acreditar que ela possa ser utilizada na trama. Porém, fico aqui me perguntando: quem seria então o algoz de todos esses Lokis? Isso sim seria um Lokiverso. Agora, falando do episódio,
esse terceiro episódio, ele é o mais diferente de todos até o momento. Não só porque ele é mais curto, né, que ele tem 20 minutos a menos, mas ele também tem o ritmo totalmente diferente do que a gente viu no episódio 1 e 2. Mas, assim como os outros, ele se utiliza do cliffhanger no final. E isso, nesse episódio, incomodou muita gente. Porque como ele tem aí um clima mais aventuresco, o terceiro ato acabou ficando sem resolução nenhuma. Eu confesso que dessa vez, por incrível que pareça, o cliffhanger não me incomodou em nada. Porque eu achei aí o ritmo do episódio muito mais dinâmico e eu fui presenteada com várias doses de Tom Hiddleston em todas as vertentes possíveis, indo do drama às piadas sarcásticas. A cena dele cantando em asgardiano bêbado me pegou de uma forma que eu não esperava. Foi muito gostosa de se ver. E mesmo o episódio saindo do nada pra lugar nenhum, sem resolução nenhuma, a interação entre a Sylvie e o Loki conduziu o episódio muito bem. Inclusive, eu acho que o episódio só serviu para desenvolver essa interação entre os dois personagens. E para mim isso funcionou muito bem. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um fato. Vocês acreditaram que o Tempad realmente está quebrado? Eu não acreditei. Gente, ele é o deus da trapaça. Eu passei o episódio todo achando que ele e a Sylvie, na verdade, estavam tentando enganar um ao outro. Eu só acreditei no momento que eles estavam lá no bar, conversando. Era uma coisa mais sincera, falando sobre amor, falando sobre mãe. Ali eu acreditei. Fora isso, eu acho que eles mentiram o tempo todo durante o episódio. Ah, mas ele tá prestes a morrer. Por que ele mentiria sobre o Tempad pra Sylvie e podendo matar os dois? Bem, segundo uma outra teoria, ele está com a Joia do Tempo e pode fazer ali a arca ser reconstruída e embarcar nela com a Sylvie. É uma possibilidade, mas eu ainda acredito que o Tempad não está quebrado e que ele deu essa possibilidade aí da arca para não precisar revelar para Sylvie que o Tempad está funcionando perfeitamente. E agora, com a arca destruída, se ele não tiver com a Joia do Tempo, ele simplesmente poderia até contar a verdade para Sylvie, mas eu acho que o Mobius aparece antes para levar os dois para a TVA. Eu confesso que na verdade eu queria mesmo era ver outras versões do Loki salvando os dois. Mas acho que quem vai fazer isso mesmo é o Mobius. Mas eu vou ficar aqui torcendo pra gente ver outras versões do vilão enquanto o Mobius tá procurando o Loki pelos apocalipses afora. Porque afinal é isso que o povo quer. A gente quer mais versões do Loki. Bem, esse foi o vídeo de hoje com um resumão de todas as teorias que rolam na internet sobre a série Loki. E lembrando que sexta-feira, 9h30 da noite, estaremos com o podcast do Nerdu lá na Twitch, falando tudo sobre a série Loki e nos aprofundando ainda mais nessas teorias que eu falei nesse vídeo aqui de hoje. Mas antes de ir embora, eu quero saber o que você achou dessas teorias e qual delas você acha que faz mais sentido. Deixa aqui embaixo nos comentários. E não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente se encontrar na semana que vem falando mais ainda sobre Loki. Tchau!